Está no ar mais um episódio do nosso FaloCast. E hoje a nossa convidada especial é professora universitária em Pedagogia e outras licenciaturas. Ela tem doutorado pela USP em Educação Especial. Ela foi pesquisadora formada em mediadora na Escola do Futuro da USP. Já atuou em 26 estados do Brasil. Exatamente, Rafa. E ela é consultora Unesco em Educação Especial Alimentar e Nutricional, professora aposentada da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, participou de diversos programas da educação e, se listarmos todos, vamos ficar horas falando aqui da experiência dela. Realmente, né, Bia? São muitas coisas a dizer. E seja muito bem-vinda, professora Maria Cláudia! Obrigada, meninas. Seja muito bem-vinda, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, que eu acho que talvez, não sei se muitas pessoas não sabem, mas o que é a educação especial? Bom, a educação especial, antes de iniciar, eu Sim. gostaria de falar que eu tenho uma trajetória muito grande na educação especial, porque eu me formei pela PUC de São Paulo no curso de pedagogia, e naquela época existiam as habilitações. Aí eu fiz essa habilitação que era voltada para surdos. Ah, sim. E depois é que eu fiz as outras habilitações na Faculdade de Educação da USP. E minha trajetória, eu comecei na educação, depois fui para a educação especial, porque eu passei em concurso e era a minha vocação mesmo. A educação especial, hoje ela tem uma perspectiva inclusiva, mas quando eu iniciei, era uma educação especial que tinha um olhar voltado para a integração do aluno na escola. E integrar é diferente de incluir. Porque quando você fala em integração, você está fazendo um esforço. Quem vai fazer o esforço é o aluno, que ele vai se integrar àquele meio. Agora, quando a gente fala em inclusão, é um movimento de todos, né? A inclusão significa que todos devem estar preparados para lidar com as diferenças. E é nesse sentido que nós estamos rumando agora para a educação. Então, a educação especial hoje, na perspectiva inclusiva. No passado, era a integração. Hoje E essa é a questão mesmo, integrar o que é. É o esforço meu, do aluno, com algum tipo de deficiência. No caso, os meus alunos eram surdos. E nós não tínhamos a língua de sinais. Não. Você aprendeu? A gente desenvolveu a língua de sinais dentro da nossa sala. Mas, naquela época, não existia uma língua brasileira de sinais, como hoje existe. Que foi promulgada em 2002. Nossa. Então, para vocês terem uma ideia. A gente desenvolvia o aprendizado desses alunos fazendo uso de vários recursos. E nós não tínhamos muitos recursos. Imagina. Na década de 80 não era igual hoje, que nós temos recursos, tecnologias. Então, a educação especial, ela era voltada para a formação daquelas crianças em classes especiais. Hoje, eles estão inclusos e eles têm como apoio um atendimento educacional especializado em sala de recursos. Então, existe uma diferença de quando eu comecei na educação especial e hoje. Então, assim, a gente ainda está progredindo. Ah, entendi. E quais são as dificuldades que você tem em dar aula para... Bom, hoje eu estou aposentada como sim, você professor é de surdos de sala de recursos, mas são várias as dificuldades, né? Desde recursos materiais mesmo, né? Recursos físicos, materiais, até a questão mesmo do trazer essa oportunidade e para que os professores abracem essa ideia, né, da inclusão, porque muitos professores falam, mas eu não sou formado para isso, eu não sei fazer isso, mas a gente aprende, né? Aprende, com certeza. Ninguém nasceu sabendo, né? Sim. E, então, a proposta hoje da educação especial, na perspectiva inclusiva, é a formação de professores para fazer a inclusão escolar. Então, essa criança tem que ir para a escola, tem que participar do sistema regular de ensino, tem que ter
o apoio, o atendimento educacional especializado no seu contraturno, até mesmo no horário, com outro professor. No caso do surdo, ele vai ter um intérprete de Libras para poder auxiliar, né? No caso de outra deficiência, uma pessoa especializada. O que nós estamos vendo muito hoje é a inclusão de alunos com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Ah, sim. E aí, hoje, é uma dificuldade essa criança ficar na sala de aula, porque o professor traz esse medo. Olha, eu não sei lidar. Verdade. Né? Eu já vi muitos professores realmente fazendo isso. Não sei lidar, não quero. E aí Tem que... Tem crianças autistas que a mãe acaba tirando da escola, né? Sim, infelizmente. porque eles sofrem muito, né? Sofrem um bullying, sofrem porque eles ficam no cantinho da sala, não estão aprendendo nada. Verdade. E às vezes o estagiário, vocês sabem o que são estagiários, né? Sim, sabemos. Então, o estagiário de pedagogia ou de outras licenciaturas, eles são requisitados para acompanhar essas crianças. Sim, na minha escola, eu via. Mas não era porque os professores tinham esse medo, não. Na minha escola sempre foram, como é que eu posso dizer? Na minha escola, eles sempre trataram... Não, como é que eu posso dizer? Eles excluíam, mesmo estando na sala de aula, né? Não, isso? eles não excluíam. Eles incluíam e eles tratavam como se fosse um aluno... Não que não... É que eles têm... Como é que eu posso dizer? Ela tá perdida. Eu tô tentando te ajudar, fiquei perdida junto. Mas como que eu posso dizer? Eles incluem os alunos nas atividades de alunos que não têm o autismo. É isso que você quer dizer? Então, isso é um ponto importante. Porque o que você está falando é da adaptação, que eles não sabem fazer. Uhum. Exatamente, a adaptação para essa criança. E aí eles pedem para o estagiário, né, suprir essa necessidade. E vamos falar dessa questão da oportunidade. Todos têm que ter oportunidades. Com certeza. Né? Pensa assim, eu tenho uma atividade que é para subir uma árvore. E o meu aluno é um macaco, e o outro macaco no sentido de animal mesmo, tá, gente? É um macaco, é um animal macaco, e o outro é um jacaré. Quem é que vai conseguir subir nessa árvore? Macaco. Então, a gente tem que pensar, assim, fazer uma adaptação. Essa atividade eu já sei quem vai vencer, né? E quem vai conseguir fazer. Então, assim, a gente tem que fazer as adaptações para que esse aluno também ele realmente esteja incluso, né, nessa atividade. Então, eu vou pensar quais são as potencialidades, o que é que ele sabe fazer. Né? Sim. Então, eu vou bolar uma atividade que essa criança realmente seja capaz de fazer, né? E vou dar para todos. Sim. Outra coisa, quando a gente fala assim, a criança cega. A criança cega, ela precisa do sistema Braille. Sim. Né? E ela precisa, a audição dela, eu pressuponho que seja uma criança cega, que tem uma audição perfeita, né? Uhum. Então, ela vai ouvir muito. E ela vai aprender assim. Então, pelo tato e pela audição. Sim. Eu vou dar uma aula de geografia. Eu vou ensinar mapas. Uhum. Pensou? Como é que você iria fazer? Nossa, não faço ideia. Eu iria, acho que, talvez, colocar massinhas no formato geográfico dos continentes. Nossa, pra ele interessante, sentir. Bia. Muito bom, Bia. Então, Parabéns. Parabéns mesmo, porque é isso. Você vai ter que ter uma atividade em alto relevo para que ele possa sentir. Participar, né? E participar. A gente pode fazer massinha, né, um mapa com contorno de massinha. Contornar. Pode fazer com pregos e com fio, assim, barbantes. Barbante. Barbante é mais fácil, né? Que fica coladinho. Não, mas massinha eu também gostei, viu, Bia? Interessante. Legal. Uma criança surda, você vai fazer uma atividade... E não, olha essa atividade do mapa, com massinha e com outros recursos de alto relevo, não vai beneficiar apenas a criança cega, não. Vai beneficiar aquela que tem um pouco mais de dificuldade, até a criança autista. E a criança que é vidente, que
E dá pra separar por cor, né, a massinha? Dá para separar por cor, né? Uhum. E a criança que é vidente, ela pode ser a auxiliar nessa tarefa. Verdade. Ela pode ser aquele que vai monitorar, até mesmo, né, criar, ajudar. Então, a gente está desenvolvendo aí a parte do conteúdo de geografia, que eu Sim. teria que Aula desenvolver. prática, né? Aula prática, desenvolvendo valores, Sim. né? Colaboração, né? Um trabalho em equipe. Porque aquele que não é cego, ele vai também estar na função de Sim. professor, como você teve essa ideia da Verdade. massinha. Vai Né? ajudar. A criança surda já tem muita facilidade para fazer isso. Então, essa pode também ser um monitor nessa atividade. Ela pode fazer. A criança surda, como ela é muito visual, né? Ela vai fazer um mapa, um desenho bem legal, né? E, assim, todos trabalhando juntos. Então, a escola, ela tem que pensar nesse movimento, né? O foco é o aluno. Sim. Né? O aluno, a gente está ali para ensinar. O professor ensina, o aluno aprende. Mas é processo. E nesse processo de ensinar, eu aprendo. Que nem agora aprendi com você, Bia. É, verdade. Interessante. E a gente viu também que você é professora universitária em pedagogia, né? Eu trabalho atualmente numa universidade, no curso de pedagogia e nas licenciaturas. Então, eu dou algumas disciplinas, entre elas a de educação especial, a de Libras, que é a língua brasileira de sinais, e a formação dos professores como um todo, né? Sim. A minha preocupação é justamente de formar professores hoje capazes de ter essa visão, solucionar problemas, porque problemas vão acontecer sempre. Sim, verdade. Independente de qualquer coisa, mesmo aquela escola A. Sempre vai ter. Vai ter um probleminha. Então, assim, sempre. pessoas capazes de solucionar problemas e que tragam essa perspectiva inclusiva já dentro dela, porque essa perspectiva inclusiva é que faz você entender que as diferenças existem. Sim. Né? Olha, por exemplo, eu sou hoje uma deficiente visual. Sim. Eu preciso de um óculos para ler, né? Nada pode, a gente não tem o nosso destino nas mãos, então eu posso, sei lá, Deus me livre, né? Mas sair daqui, sofrer um acidente e perder os movimentos das pernas, dos braços. Então, e hoje a gente tem um percentual muito grande de pessoas com deficiência física, né? Com deficiência causadas por acidentes, né? Acidentes de trânsito e outros tipos de acidentes caseiros, né? E recentemente eu estava no posto de gasolina e o rapaz, eu vi que o braço dele era recente, que ele tinha perdido recentemente. Eu falei para ele, como é que você perdeu o braço? Aí ele falou, acidente de moto. Nossa. Pois é, então a gente, ninguém está livre. Não. Né? E aí agora ele tem que aprender tudo de novo, né? Para perder o braço. Com uma mão só. Fazer. Então, Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Agora, a gente também pode facilitar, né? Se a gente está vendo que, vamos dar uma tarefa que ele seja capaz de fazer com o braço. Sim. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar em tudo isso. Verdade. Mas a maioria das pessoas em uma empresa, vamos supor, por exemplo, ele que perdeu o braço, a maioria das empresas não contratam pessoas com deficiência. Mas a gente tem uma política, né? Nós temos hoje a política de cotas para pessoas com deficiência. É verdade. Então, existe essa possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, né? Porque as empresas têm que cumprir. Então, isso aí é uma questão de políticas públicas, né? E aí, na educação, a gente também tem que pensar em políticas públicas, educacionais, voltadas para assegurar que não fique ninguém fora da escola. Assegurar, né? Assegurar que todos participem desse processo. Aí eu vejo que hoje assim, a gente tem que apostar muito mais em vocês, jovens. Né? E eu falo também na política mesmo, na política do país, na política do Estado, em
pessoas, vereadores, prefeitos, jovens, que tenham essa preocupação, ativistas mesmo da educação. Acho que tudo liga à política, né? Sim. Aquilo que você falou da empresa, a educação, tudo tá ligado ao quê? A política. É aquele sistema circular, né? Não sei se é o sistema circular realmente, mas não sei se está ligado, mas é como se fosse aquele sistema circular. Sim. E hoje, não sei se vocês sabem, nós temos um Plano Nacional de Educação. Esse plano nacional, ele é um plano decenal, de 10 em 10 anos, ele tem que ser revisado. Pode falar. E o nosso agora, ele é do período de 2014 a 2024. Então, nós estamos finalizando esse plano. Próximo ano, começa um plano novo, a partir de 2025. Entendi. E aí a gente já percebeu, porque por causa da pandemia, né, nós já tivemos um déficit muito grande na qualidade da educação. Verdade, e eu vi que em Goiás o índice de educação aumentou, né, e no Brasil recaiu. Eu vi uma pesquisa sobre isso esses dias. Essa propriamente eu não sei. Eu vi. Mas assim, nós aqui em São Paulo, a gente está muito abaixo agora no IDEB, Sim, né, no índice tá abaixo. Da educação básica. E aí eu vi também que assim, estados como Ceará, Pernambuco, teve um aumento significativo. E por que você acha que o Brasil está decaindo? São Paulo? É o Brasil todo. É o Brasil todo, né? Porque no PISA, que é o programa internacional de sistema de avaliação dos países, né? A gente está lá embaixo. Está lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas, assim, porque eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que a mentalidade humana, a gente ainda não se deu conta de que a gente precisa formar pessoas capazes e melhores do que a nossa geração. Sim. Porque a nossa geração, a gente já está vendo aí o resultado, né? Olha o meio ambiente, olha o que está acontecendo com a gente, né? Sim. Com o mundo, guerras. Então a gente precisa formar pessoas melhores do que a gente. Exato. Um ambiente sustentável. Um ambiente sustentável. Então nós temos uma política internacional que é a Agenda 2030, que várias das ODS, das né? ODS. Eu acho que eu já vi isso aí. A escola de ensino médio tem que trabalhar bastante com vocês. Na minha escola trabalha. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que você tem que privilegiar. Não estou bem certa, mas acho que é de número 4 que fala da qualidade da educação de qualidade. Sim. E o objetivo 11, que se eu não me engano também é o 11 que fala de cidades sustentáveis. Se não me engano é o 11. É o 11, né, que fala de sustentáveis. Então a gente tem que ver qual é o papel da educação? Formar pessoas. Que pessoas são essas? Tem que ser melhor do que a gente. Sim, verdade. Né? E tá tudo previsto para 2030, né? Tudo. Até 2030 isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas olha que interessante, alguns países que também assinaram essa agenda, que participaram da reunião, estão em guerra. É verdade. Né? E aí, um dos objetivos também, entre esses 17, é um objetivo que fala de cultura de paz. Que a gente tem que implantar a cultura de paz. E quem é que vai resolver tudo isso? A gente pensa que quem resolve tudo isso é pela educação. A educação é a base. Então, se você tiver Tanto que a criancinha tá desde pequena, né? Pra aprender os fundamentos da vida. Da vida, exatamente. Os fundamentos da vida. Pra ser... Não é só ler, escrever e saber matemática, não. É saber ser pessoa, ser um cidadão. O planeta tá ruim, né, gente? E dentro da sua sala, você vê que seus alunos, eles não estão ali só para aprender aquilo, você sente, igual você falou, dentro deles como Você pessoa? Você está falando dos universitários, isso, né? Eu tento ao máximo passar isso para eles, né? E aí eu trago essa política internacional, a política nacional também, mostrando que... Eu já ouvi até algumas pessoas falando, nossa, no papel, a nossa educação é uma coisa. É a das melhores do mundo. Sim. No papel. E, na verdade, no nosso dia a dia isso não acontece. Mas por quê? Porque as pessoas não estão informadas a respeito que existe uma política nacional de educação, que existe uma lei de diretrizes e bases da educação e que esses documentos nada mais
do que dar um norte para a nossa ação educativa. Eu acho que também muito depende, por exemplo, das pessoas que estão crescendo agora. Acho que também muito depende depende da educação de casa. De casa. Sim, também. Porque os pais estão acostumados com aquela coisa antiga. Não sei o que, sendo que tem que plantar. As coisas atuais, tem que, por exemplo, algo mais sustentável, algo melhor, inclusivo. Isso, exatamente. Sim. Então, assim, a gente vê sacos plásticos, garrafas PETs, coisas que na minha infância não existia. Nós tínhamos, era garrafas de vidro mesmo, que a gente tinha que fazer o retorno, entregar. E isso hoje, né, foi substituído por garrafa PET, aí você joga fora, vai, sabe? Então, isso é uma questão de sustentabilidade. A gente tem que ver que isso não deu certo, que isso faz mal para a saúde do planeta e a gente tem que reverter. Por isso que esse movimento das sacolas no supermercado, você hoje paga pelas sacolas, que é para diminuir o número de sacolas. Então, assim, na escola, na formação de professores, eu atuo muito nessa questão de sustentabilidade da vida no planeta. Tá certo, né? Sim. Cultura de paz. E é lógico, a gente tem uma diretriz curricular que hoje foi totalmente já renovada, onde já estão a preocupação, várias preocupações em relação à educação afro, né? Valorizar a questão das etnias, dos diferentes, a questão da educação especial, a educação alimentar e nutricional que hoje nós temos na rede municipal de ensino, que é uma educação voltada mesmo para a alimentação e para as questões de, vou ter uma horta na minha escola, vou aproveitar ao máximo, vou fazer a compostagem, não vou jogar alimento fora. Sim. E tudo mais, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação. A lei mostra também isso. O que está acontecendo é que alguns não percebem ou não fazem a leitura correta da legislação e das políticas atuais. Interpreta de maneira errada, né? Às vezes nem conhecem mesmo, viu? É verdade. E às vezes nem se dá ao ponto de ler, né? Não se dá ao ponto de ler. Da pessoa. É verdade. E você acha que as escolas, elas são inclusivas? As escolas do Brasil? Então, eu conheço um pouco lá fora também, né? Então, é um movimento que está crescendo. Em 1994, em Salamanca, lá na Espanha, houve uma convenção onde profissionais da educação de 94 países se reuniram para falar sobre educação especial. Nessa perspectiva. Legal, né? O Brasil estava lá representado. Sim. E assim, foi uma política que eles lançaram, e entre elas, assim, só para um resumo, a classe que recebe pelo menos 2 alunos inclusos, ou seja, pode ser 2 alunos surdos, pode ser um aluno surdo e um cego, pode ser um aluno com deficiência física e com deficiência intelectual. Sim. Né? Deveria, então, essa sala ter um número reduzido de alunos, ditos normais, né? Crianças que têm todas as suas funções. Sim. Né? E um número reduzido, e 2 alunos inclusos e um professor especializado junto com o professor da sala. Mas isso não acontece, o que a gente está vendo hoje... E o porquê não acontece? Você consegue explicar? Não sei te explicar, talvez envolva muita questão também de financiamento da educação, de valorização desse profissional, de remuneração, né? Porque na época que eu fui também fazer um trabalho lá na Espanha, na Universidade de Alcalá de Henares, eu visitei o sistema de ensino lá na Espanha, e aí eu vi que, assim, professor do primeiro ano, do primeiro aninho mesmo, era professor homem. Mas, nossa, aquilo me espantou. Porque a maioria é sempre mulher, né? Sempre mulher. E a assistente era uma mulher. Aí eu falei, nossa, no Brasil é tão difícil você encontrar um professor de primeiro ano. Eu tive um professor no primeiro ano que era homem. O meu também foi homem no primeiro ano. Mas é difícil, né? É difícil? É difícil. Aí alguém lá explicou. Mas aqui o professor ganha muito bem. Ele ganha o mesmo salário que um juiz.
Nossa. Naquela época, era 2001. Não sei como é que está hoje, tá? Sim. Aham. Então, pode ser por aí, né? A questão do salário. Se você tem um professor valorizado, com bom salário, ele vai se dedicar, né? Se você Sim, tem é o assistente ganhando também de uma forma boa, né? Igual o professor. E aí, só preocupado com aquela realidade daquela sala, né? Sem ter que se preocupar de sair de lá, da sua escola, e correr, pegar um ônibus, um metrô e se deslocar para uma outra escola. Porque o professor aqui no Brasil, ele trabalha em 2, 3 escolas. Sim. Né? É assim. Todo professor que eu conversava falava que Vou trabalhava sair em daqui, mais já de vou escola. pra outra escola. Para ter um salário decente. Se ele não fizer assim, É que eu acho que o verdade. governo também, acho que ele talvez segura muito dinheiro em relação à educação. Não investe tanto na educação como deveria investir. mais, né? Deveria, investir muito concordo. mais. E o professor, além disso de investir muito mais, o professor, isso é normal, né? O professor dá aula numa escola do estado, numa escola da prefeitura e numa escola particular. Sim. Então ele tem 3 fontes de renda. E essas 3 fontes de renda ele tem que declarar no imposto de renda. E quando você tem mais de uma fonte, você, como é que a gente fala? É cobrado, né? A gente tem que pagar imposto de renda. É verdade. E ó, esses salários podem ser pequenos, viu? Posso receber, sei lá, uma quantia bem menor no estado, uma outra razoável na prefeitura e uma menor ainda na particular. Mas pelo fato de você ter 3 fontes de renda, você vai pagar imposto de renda. E às vezes muitos professores até trabalham em algumas outras escolas sem registro em carteira para não ter esse problema. Um professor meu, ele não tem registro na escola que eu estudo atualmente. Ele só trabalha lá, mas não tem registro. Então, assim, né, tem uma questão de política, de financiamento, de uma reforma tributária, envolve muita coisa. Agora, eu penso que a educação, ela tem que ser o olhar primordial, educação, saúde. Educação, saúde e segurança. Mas educação, se você tem educação, você não vai ficar doente. Você sabe, né, se alimentar bem. Sim, verdade. Né? Se você tem um sistema de saúde também bom, você não vai precisar, sei lá, se você tiver um acompanhamento, né? Verdade. Tipo agora, se você tiver as crianças com todas as suas vacinas em dia, né? Não corre o risco de pegar uma doença, de morrer ou de ficar com alguma sequela, como crianças que eu conheço que tiveram meningite e ficaram surdas. Nossa! Crianças que eu conheço que tiveram meningite e foram amputadas, né? Então, educação, saúde e segurança é a base de uma sociedade. Aí eu vou falar para vocês, lá fora eu tenho uma experiência na França, onde uma cidade pequena da França, Bourg-en-Bresse, lá tem, acho que ainda existe, uma escola de surdos. Sério? E é uma escola de surdos, então eles só frequentam aquela escola, então eles estão dentro da sua comunidade. Então, apesar de ser uma ação positiva, de certa forma ainda faz a exclusão desse grupo, né? Porque aí acho que não é tão bom. Não é bom. Não é tão bom, não é bom, né? Não é. Porque lá só eles se comunicam. Só entre eles não têm a visão. Mas e no mercado de trabalho pessoas. vai ser assim? Pois não é. vai. Pois é. Eu não sei como é que está lá, né, a situação de políticas nesse sentido. Aqui no Brasil, nós temos essa política aqui, tem que ter pessoas com algum tipo de deficiência na sua empresa. Sim. Né? Sim. E não só nas empresas privadas, mas nas públicas também. Verdade. Exatamente. Então é difícil, viu, gente? Assim, a gente está caminhando, mas olha, a diferença, para dar certo, é a educação. E as pessoas se conscientizarem disso, de que ela faz parte de um sistema, que elas fazem parte de um bairro, de um estado, de uma cidade, de um país e de um planeta, porque não adianta só pensar em termos de a minha localidade, mas é lá que começa. Verdade. Na localidade, Sim, e isso vai se expandindo. Vai se expandindo. Vamos pro Falou Tudo? Vamos, Bia. Vamos. A gente tem algumas perguntinhas que a gente vai fazer pra você. Nossa, será que eu vou saber responder? Acho que sim, hein? Sim. Quer começar, Rafa? Pode começar você. Tá bom. Você começa e eu dou sequência.
Na sua experiência com a administração escolar, o que é essencial para garantir uma boa educação para todos? Então, vamos lá. Primeiro que a administração escolar era um termo do passado, tá? Habilitação em administração escolar e inspeção escolar. Hoje a gente tem a habilitação, não temos habilitação, a gente tem uma especialização em gestão escolar e supervisão escolar. Então mudou a nomenclatura, mas a atribuição continua sendo a mesma. Então, qual a pergunta que você fez? Qual é a minha? O que é essencial para garantir uma boa educação para todos? Não, você falou da administração escolar. Sim. É que na sua experiência com a administração escolar, o que é essencial para garantir uma boa educação para todos? Então, a administração escolar é o gestor da escola. Esse gestor ele tem que estar por dentro de toda a legislação. Além de estar por dentro de toda a legislação que hoje fala, que é a nossa LDB e que tem, claro, sofreu assim muitas alterações, porque essa nossa LDB ela é de 1996. Nossa, antiga. Antiga. Então ela tem quanto? 28 anos? Né? 1996? 96. Por 24 aí. Não, 28 anos. Nossa, bastante tempo. Mas ela ainda é atual porque ela tem sofrido alterações e lá em uma dessas alterações diz respeito à educação especial, que tinha apenas um capítulo, que era o capítulo 5, e hoje ela tem o capítulo 5 e o 5A. Que cresceram, ou seja, cresceram as estratégias, as atribuições. E a gestão escolar é a questão do diretor escolar, que antigamente a gente chamava de diretor de escola, hoje é gestor. A gente hoje na legislação a palavra diretor só em alguns estados talvez ainda mantenham. É porque na minha é diretor. Mas é gestor escolar. E na gestão hoje nós temos o diretor, o vice, né? Sim. E o coordenador pedagógico, e algumas escolas a gente tem o supervisor escolar e tem o supervisor de ensino, que é aquele que fica na diretoria de ensino. Então, assim, essa equipe precisa trabalhar de forma coesa, conhecer toda a legislação e garantir realmente que a educação seja para todos, que ninguém fique fora da escola. Isso nós temos na nossa legislação federal, estadual e municipal, essa questão. E também a educação ao longo da vida, que traz a ideia de processo. Você nunca para de aprender. Não. Nunca não pode. Não pode. Não pode. E aí a gente fala em educação ao longo da vida para todos. A criança que tem uma deficiência intelectual, algumas, elas aprendem agora tudo que o professor ensinou. Sim. Passou 5 minutos, já esqueceu. É verdade. Então ela precisa desse reforço sempre, né? A gestão escolar, como eu disse para vocês, o gestor ele tem que ter essa percepção que a escola é para o aluno e para todos os alunos. Sim. Né? Então essa é uma questão de gestão. Hoje nós temos vários cursos sendo ofertados, tanto pela rede estadual, como pela rede municipal aqui de São Paulo, e como pela rede federal, que é o MEC. Então, muitos não sabem, mas existe um site, um espaço virtual, um ambiente virtual, AvaMEC, é Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC, avamec.gov.br. Nesse ambiente, qualquer pessoa pode fazer cursos. E lá gratuitos? Tem gratuitos. E receber o seu certificado. Online. Online. Você recebe, e é bom porque também pode pontuar na sua carreira. Sim. E eu mesmo, em 2021, eu elaborei, junto com outros, né? Mas no meu caso era para educação especial, outro era para a questão do cego, outro era para a questão da surdo-cegueira. No meu caso era para elaborar um curso para professores alfabetizadores de crianças surdas, oralizadas. Não é aquela criança surda que faz o uso da Libras. É a criança surda oralizada, é aquela que tem um implante coclear ou um aparelho auditivo e que ela foi estimulada a falar.
Então, esse tipo de surdez, né? Ele ouve. Ele ouve quando ele liga o aparelho, ele é ouvinte. Quando desliga, ele volta a ser surdo. Então, assim, eu elaborei um curso para ensinar esses professores como cuidar dessa criança em sala de aula. Sim. E aí tem várias dicas de como essa criança pode desenvolver a sua oralidade, ser alfabetizada como os outros, e também os cuidados que o professor e a escola tem que ter com o aparelho que essa criança está utilizando, que existe um sistema FM, é um sistema de frequência modulada, que vai beneficiar essa criança, porque na sala de aula, se ele tiver com o seu aparelho ligado, ele vai ouvir todos os ruídos. Sim. Se ele tiver com esse sistema FM, ele vai ouvir só o microfone que está com o professor e fora dos ruídos. Nossa, interessante, né? Legal. A população não sabe que esses cursos existem, né? Os professores... Eu descobri agora. Os professores Esse curso não sabem. Eu também descobri agora. Então eu vou enfatizar novamente. É gratuito, é avamec.gov.br. Lá existem vários cursos. E para gestão, existem cursos maravilhosos, onde ensina, vamos lá, onde orienta, né? Porque eu não gosto muito da palavra ensinar, né? De forma professores e gestores para essa educação de agora, essa educação contemporânea, né? Então, essa é a questão da gestão. Então, um bom gestor é aquele que tem o seu olhar para a sua escola, percebe que o foco é o aluno e que desenvolve todas as ações. Outra coisa, o bom gestor é aquele que participa o tempo todo da formação dos seus professores, porque essa é uma atribuição do coordenador pedagógico, mas o gestor ele pode participar, né, dessa formação, que participa também de todos esses processos de inclusão e sabe o que está acontecendo com aquele professor, qual é a dificuldade daquele professor em fazer a inclusão e facilita esse processo. Tá? Entendi. Vou fazer uma pergunta. O que os supervisores do ensino podem fazer para ajudar as escolas a serem mais inclusivas? Certo. Então, gestão ainda, agora você está falando do supervisor de ensino, que é uma pessoa que fica na diretoria de ensino e que tem como meta pegar toda essa legislação, toda essa informação e passar nas escolas. E ele trabalha diretamente com o gestor da escola. Sim. Então, eu fui supervisora de ensino. Né? A supervisora de ensino, ela não fica na escola? Não fica na escola. A gente visita as escolas, a gente tem planilhas de acompanhamento para saber o que aquela escola está desenvolvendo, desde quais são os projetos que existem naquela escola, o que está dando certo, o que não está dando certo. Mas o supervisor de ensino também tem uma tarefa muito chata, que é de fiscalizar mesmo e de punir. Nossa, eu lembro que... Desculpa. Eu lembro que eu tinha, na escola de ensino fundamental, eu tava no Fundamental 1 e tinha um professor meu, inclusive ele é muito bom. E ele tava dando projeto de xadrez, que na minha escola tinha vários projetos. Inclusive escola muito boa, projeto de teatro, projeto de xadrez, projeto de leitura, muito bom. E aí, teve 2 dias que essa supervisora veio lá. Se não me engano, era a supervisora. E ele morria de medo dela, morria de medo. Aí ela vinha, aí ele... Não, ele tava falando normal, aí só quando ela entrava na sala ou passava olhando ele... Então, não sei o que, aí, ai, porque ele morria de medo dela, juro, era engraçado de ver, era maravilhoso. É porque o supervisor ainda traz com ele essa imagem mesmo de supervisor, daquele que vai lá fiscalizar e vai lá para condenar. Sim, e isso tem que acabar. O supervisor, ele tem que ser aquele que vai lá para colaborar, mas ele tem essa função mesmo. Né? E aí, o que tiver de errado, aí eu penso que o seu professor devia ser muito legal. Nossa, né? Ele era. E ele ficava constrangido porque tinha alguém lá fiscalizando, que ele sabia que era a função dessa pessoa ir lá fiscalizar. Sim, né? Verdade. E o supervisor de escola, ele tem que ir lá ver mesmo se esse projeto está acontecendo, se está bom. E a gente ainda tem uma obrigação, eu não sei como é que está hoje, na minha época, a gente fazia um relatório de visita, uma ata, onde tinha um livro. Na gestão escolar ficava esse livro lá e a gente escrevia o que a gente fez durante aquelas horas que nós estávamos na escola, desde elogios até punições.
tá? E aí eu ia falar que também o supervisor de ensino, ele carrega um trabalho chato, né? Porque eu gostava de quando eu ia lá para colaborar. Sim. Agora, quando eu ia lá para resolver treta de professor de professor com aluno, até que envolvia polícia, né? Nossa. Então, isso é uma ação que a supervisão tem que fazer, mas que para mim não era nada agradável. E eu tentava sempre uma mediação de conflitos. Então, é o papel também do supervisor. Mas, tem supervisor que tem, como eu, essa percepção de que a gente tem que estar lá para melhorar e não para dificultar. Verdade. É verdade. Para minha próxima pergunta. Por que você acha importante preparar professores para mudarem a sociedade? Então, a gente tem que formar professores, como eu disse logo no começo, né? Para transformar essa sociedade, porque esse mundo não está legal. Guerras, né? Desmatamento, poluição, mudanças climáticas que a gente está sentindo na pele, né? Então a gente tem que formar, e aí eu vou voltar lá nas ODS, né? Trabalhar com os professores a questão, quais são esses 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável? Por que isso é importante? E nada mais palpável do que a nossa vida. Você está no trânsito, você está sofrendo violência no trânsito, você está respirando um ar péssimo, né? Sim. Você está comendo alimentos, vamos dizer assim, contaminados, né? E com agrotóxicos. Por quê? Então, assim, a gente, como eu falei, pensar em formar professores com essa percepção de que eles são agentes de transformação social, sim. E que é a partir do chão da escola que a gente pode fazer as mudanças. Isso eu acredito, sim, cegamente nisso. Eu trabalhei 10 anos em um projeto, quando eu trabalhava na Escola do Futuro da USP, eu trabalhei 10 anos em um projeto que ele teve início com 16 escolas apenas. Era uma parceria do setor privado, era a antiga Telemar, que ela era concessionária de telefonia, naquela época, apenas em 16 estados. E o nosso projeto era para beneficiar escolas e cidades com índice de desenvolvimento humano muito baixo, o IDH. E a gente começou a fazer esse trabalho, formar os professores dessas escolas. Entre eles, a gente tirava um, que era o formador, mediador local daquela cidade, e trabalhar com ele a questão das tecnologias. A gente levava, na verdade, o computador, o laboratório de informática, ele era assim um aperitivo, porque o que a gente queria mesmo era transformar aquela realidade, as pessoas. Então, por meio das tecnologias, a gente conseguia fazer esse desenvolvimento. Criamos um ambiente virtual de aprendizagem, uma comunidade virtual de aprendizagem. E aí esse projeto expandiu de 16 estados. A Telemar também deixou de ser Telemar e virou Oi. E aí, quando virou Oi, ela pegou outros estados do Brasil, e aí eu tive que andar por mais estados aqui do Brasil. Nossa. E até fui a Moçambique, lá em Maputo, fazer essa mesma formação. Por quê? Porque o Instituto Oi Futuro, ele fornecia toda a parte de recursos físicos, né, materiais. Computadores, internet, o mobiliário. E lá nós montávamos uma sala de informática para transformar a realidade daquela cidade. E aí a gente fazia o quê? Formar professores para se tornarem agentes de transformação social e transformar o seu entorno. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Trairi é uma cidade lá no Ceará. Está na região de praias, lá a Rota do Sol Poente. Trairi, naquela época, em 2001, 2002, não tinha energia elétrica. Tinha saneamento básico, mas não tinha luz. Então, de noite, ia na escuridão. Nossa. Agora, imagina, ninguém tinha geladeira, né? Um calor tremendo lá, não tinha geladeira, não tinha TV, não tinha nada. E a gente foi, como eu disse para vocês, era uma cidade de IDH baixíssima. A gente foi com esse projeto para lá. Tinha quantos habitantes? Você lembra quantos habitantes tinha? Não lembro. Era pouquíssimo. Agora não faço ideia mesmo. Mas o importante é lembrar que quando a gente instalou esse laboratório de informática lá, como é que ele ia funcionar?
É verdade, sim, energia. Sim, Energia solar. Ah, Foi o primeiro laboratório de informática com energia solar que nós fizemos lá. Então, durante o dia, eles tinham acesso ao mundo, né? Mas aí de noite acabava ou não? Não, né? Porque a energia Não. solar... Mas eles não ela tinham não geladeira e nem ar-condicionado. Então, o laboratório de informática tinha que ter muito cuidado, porque as máquinas esquentam, né? Sim. E a escola, ele era dentro de uma escola, e essa escola, então, trabalhou a questão da energia solar e da energia como um todo. Passado 1 ano ou 2 anos do nosso projeto lá, a cidade recebeu energia elétrica. Caramba. Eu falei Trairi, né, no Ceará. Tem uma outra cidade, em Manari, lá no sertão do Pernambuco. Longe. Que na época, 2002, ela era considerada, até saiu uma reportagem dizendo, o Haiti é aqui. E aí a gente fez, nessa escola, eles tinham energia elétrica, mas eles não tinham saneamento básico, eles não tinham água. Era poço. Toda a cidade. E aí nós, lá com esse projeto, um projeto que foi desenvolvido é Água para Todos. Foi o Água para Todos. E eles conseguiram, então, depois de 1 ano de projeto, levar água para essa cidade. Mas vamos lá. Entendi. Eu pergunto? Eu agora? você agora. Eu. Já tô na terceira, né? Nossa, eu tô perdida. já? Sim, você já fez 2? Foi. Tô na terceira. Eu vou fazer. Como as políticas públicas afetam a educação especial nas escolas brasileiras? Então, políticas públicas, nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos uma política de educação especial na perspectiva inclusiva, que traça todas essas ações que devem privilegiar a inclusão de todos na escola. Sim. Então, nós temos essa política. E como eu falei para vocês, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela só foi promulgada aqui no Brasil em 2002. Então, nós temos uma lei da Língua Brasileira de Sinais e nós temos uma lei brasileira de inclusão também. Que agora eu não lembro o número, tá? Eu vou dos números, mas agora nesse momento não lembro. E além dessas leis, né, que fazem parte dessa política de educação especial, nós temos a ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já também na nossa Constituição Federal de 1988 está dizendo que a educação é para todos. E aí a gente já tem ideia de inclusão, né? E como eu disse também, na nossa LDB a gente tem um capítulo dedicado, que agora é o capítulo 5 e o 5A, que tem várias diretrizes para a educação especial. Então, assim, as políticas, elas devem ser conhecidas, tanto pelos gestores, pelos professores, pelos pais, sim, para poder reivindicar os seus direitos, né? E essas políticas educacionais, elas têm que estar sempre, assim, também interligadas e, vamos dizer assim, coordenadas junto com as políticas de saúde também, né? Na questão de saúde, porque a escola não vai dar conta de tudo. Então, assim, às vezes as crianças precisam vir com um laudo. Esse laudo ela vai conseguir aonde, né? No hospital. No hospital, no SUS, né? No SUS. E demora. Demora. Também tem isso, Demora também tem isso de médico, né, de questão de saúde. E tem também o governo também, acho que segura muito também para gastar com E dentro saúde. da escola, para uma criança com deficiência, um autismo ou qualquer outra deficiência, para ela ter um atendimento, para ela ter um apoio diferente dos outros alunos, precisa de um laudo dentro de uma escola hoje. Precisa. E demora muito Exatamente. Às vezes a criança, você vê que a criança precisa, né, desse atendimento. Mas eu estou esperando um laudo. Mas, gente, e aí? Você tá vendo que a criança vai ficar precisa. fora da Até escola. falta de empatia, né? Sim, exatamente, falta de empatia. Acontece muito. E eu acho muito assim, porque a gente paga imposto. Sim. Muito imposto, dependendo do imposto é caríssimo. Pra quê? Pra não ter, pro SUS não... Lógico, com certeza, tem muitas pessoas também. É uma fila enorme. Mas eu acho que com o dinheiro que o governo recebe, talvez poderia melhorar. É que eu não tenho noção. Eu volto de novo àquele assunto. Então a gente precisa, vocês jovens, precisam ficar prestando muita atenção. Quais são os políticos que estão preocupados com essas questões? Verdade. Né?
E aí a gente tem eleições agora, né? Logo, logo a gente vê. Então pensa, olha as propostas desses governantes, dessas pessoas que estão concorrendo a cargo de prefeitura, a cargo de vereador. Sim. Quais são as suas propostas para esses problemas reais que nós temos? E não invenções, né? Eu vou criar, por exemplo, carro voador, gente. Nossa. Não, vamos melhorar o sistema de saúde? O atendimento nas UBS, a educação. Sim. Vamos melhorar. O carro voador vai usar pra quê? Só rico vai conseguir. Porque vai ser o olho da cara, classe né? média, Não tem como. É. Como que a gente vai adquirir um carro voador? Só um Já criaram, no milionário. caso, né? Mas também... Já? Já criaram. Eu vi faz tempo, mas estava um carro voando lá. Mas eu acho E não que era importante- montagem. Sim, mas eu acho que o importante agora é a educação e a saúde. Sempre foi, né? O básico. O básico. Básico. Sempre foi. Educação e saúde, porque também como que a gente vai... Como que o país vai andar? Como que o mundo vai andar? Verdade. Bom, vamos para a nossa última pergunta do quadro Falo Tudo. Sim. Como as decisões internacionais podem ajudar a melhorar a educação no Brasil? Então, acho que eu já falei um pouquinho, né, quando eu falei com vocês sobre a Declaração de Salamanca, que, né, ajudou na questão da inclusão escolar. A partir dela, então, é que o Brasil pensou numa lei brasileira de inclusão, na língua brasileira de sinais, e também na questão das UDSs, é uma questão internacional, né? E que vários países estão envolvidos, assinaram esse tratado, né, e estão voltados para que a educação privilegie essas 17 metas. Aliás, eu queria falar o seguinte, Acho que é aqui, ó. que todos os professores... Professor, se você não conhece os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, está na hora de conhecer. E isso você leva para a sua sala de aula, para a sua aula de geografia, para a sua aula de história, para a sua aula de matemática. Né? Porque tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Aula de inglês, né? Aula de inglês, Aula de inglês. exato. Tá tudo lá ligado, eu lembro. Minha Tudo professora está ligado a tudo, né? Tudo. Tudo é saúde, educação, política. Mas o que UDS. gera em torno de tudo mais é a educação. Tudo que você faz é educação. É a base. É a base. Educação é a base. E aí eu vou lembrando a educação que você recebe em casa, que os pais devem saber, né? Educar seus filhos. Sim. E a educação que você recebe na escola, com Acho que professores bem sim. formados. Sim. Veio O uma professor professora geralmente... aqui. Pode falar. Posso falar? Acho que veio uma professora que ela falou assim que vamos supor, se a educação, muitos alunos não vêm educação de casa. E o professor serve para isso também. Tá ali para ajudar você na sua educação. Exato. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que o professor é um exemplo. Sim. Geralmente os É um alunos modelo. se espelham no professor. Principalmente quando é fundamental. Se espelha Não, muito. Sim, verdade. Aí você falou uma coisa, ó, o professor é modelo, mas o pai e a mãe também são modelos. Sim. Então, assim, Aí fica... a família que educa bem seus filhos, né? Assim, vamos usar coisas básicas, por favor. Você poderia, obrigado, por gentileza, né? Que coloque, que ensine a sua criança valores, né? Sim. Valores morais, o respeito ao professor, respeito ao mais velho, né? Ensine seus também, é lógico que a gente tem que dar voz às crianças. Vamos ouvir. Mas a criança precisa de limites, né? E esses limites Porque ela é novinha ainda, né? Às vezes ela não tem muita experiência. Não tem experiência, não né? tem, na não tem realidade. experiência. Não sabe então, de o nada da pai e vida. a mãe são os modelos, a avó, o vô, né? Os tios, né? Todo mundo, a família, né? É a primeira socialização que a gente fala, né? E depois a escola. E a escola tem que estar também preocupada com isso. Aí é legal você ter falado sobre isso, porque esse vínculo que tem que existir entre família e escola. Exato. A maioria dos pais não vão em reunião, não tá se É que muitos importando com também o não futuro. conseguem. Mas a maioria, vamos falar a verdade, a maioria não tá ligando pra isso. Não vai. Eu já vi vários alunos que os professores não foram, que os pais não vão em foram. reunião. E geralmente é assim, sabe? Quem que vai para a reunião, o pai, a família que vai para a reunião, é a família daquele aluno melhor.
aquele Sim. aluno que não tem problema, que não, né, não tem dificuldade na escola. Esses pais realmente vão para as reuniões. Sim, eles Agora, vão. aquele que a criança está com defasagem, que tem problemas, desde problemas sociais até problemas de saúde mesmo. O pai prefere nem ir? Não comparece. Não. Aí você fala, mas por quê? Por que ele não comparece? Porque talvez não tenha tempo. Tá, precisa... a Alguém da empresa família. onde ele trabalha precisa olhar para isso, porque a empresa vai saber o seguinte, ele tem filhos. Se ele não der essa assistência, esse filho vai se tornar um adulto. Que tipo de adulto ele vai ser? Então, assim, é custo. Porque É custo para a sociedade. Sim, é a geração nova, né, que vai transformar lá na frente. Sim, Somos nós. Sim. sim. Que Tem que depois de evoluir. vocês, a próxima geração. Próximo, E a vai próxima. indo. Nossa. E vai passando. Como é o nome? Esqueci o nome da palavra. De geração em geração? É, também Vai vai. passando os seus valores, as tradições, Isso, né? Isso. E hoje em dia tá tudo mudado. Os mais velhos, que dos anos 80, os anos 80 também, de 2024, não tinha tecnologia. Não sei se nos anos 80 tinha. Não tinha. Então, não tinha. Aí No máximo, os nossos avós, não sei o seu, falaram assim, antigamente era melhor, sem tecnologia, não era essa palhaçada. Mas veio um professor aqui que falou assim que o mundo de hoje com tecnologia é muito melhor. É só saber Claro. usar. É só saber usar. Exatamente, é a questão da mentalidade humana. Então, assim, as tecnologias, elas podem ser benéficas ou maléficas. Sim. Depende de quem usa, como usa e para que ele usa. Sim. Então, assim, se você vai usar... Essa é uma frase de Paulo Freire, tá? Ele fala que ele falava, né? Porque ele faleceu em 97. Ele falava que as tecnologias na educação, elas podem ser benéficas ou maléficas. Nossa, e olha que naquela época não Nem tinha essas tinha. coisas de inteligência artificial, Não. chat GPT, eu sempre erro. GPT. Não tinha. Não tinha nada disso. Era a biblioteca, né? Você tinha que correr pra biblioteca. E eu morava em Interlagos, e aí eu tinha que fazer trabalho na escola. Eu saía de Interlagos, pegava um ônibus, ia lá pro centro da cidade, para a Biblioteca Mário de Andrade, para fazer pesquisa. Nossa. E Aí, hoje você faz os... Você vai na internet e tá Nossa, tudo lá. Paulo Freire visionário. Sim. Paulo Freire é o nosso patrono da educação. Sim. Que um governo passado ele foi criticado, né? E assim, é um absurdo, porque Paulo Freire é reconhecido no mundo inteiro como educador. Exemplo, porque ele falava de uma educação e de um diálogo horizontal, olho no olho, professor e aluno. E ele também já falava nessa questão do processo, que eu ensino e eu aprendo com você. Verdade. Né? Então, assim, eu já me perdi um pouco na sua última pergunta. Foi mas na da Bia. foi Foi na minha. né? Que era sobre... As decisões internacionais, como as decisões internacionais podem ajudar a melhorar Então, isso? aí nós temos, então, a política, o PISA, né, que é o Programa Internacional de Sistema de Avaliação dos Estudantes, que aí vai medir com o mundo inteiro, né? Então, o nosso país está lá embaixo. Olha, nosso país está tão lá embaixo, ele está, eu até tinha notado, mas ele está lá junto com, acho que, Paraguai, né? Lá embaixo. Está bem ruimzinho. E o que você acha que deveria Mudar? fazer uma mudança para melhorar isso? Porque, como você diz, né? No papel é o melhor ensino Isso. de educação. O que você acha? O que você faria para mudar? As pessoas estarem conscientes do seu papel. Eu sou professor, eu tenho que ensinar, Sim. né? E eu vou garantir que esse aluno aprenda, né? Então, o que faz o médico? Ele não... Ele trata do doente. ele vai medicar, não é isso? Sim, ele medica o doente. Se ele não fizer isso direito, o que acontece? Pode dar alguma coisa de errado. Eu vi uma parente da parte da minha mãe. Ela passou mal, eu acho. E deram uma injeção errada. E ela entrou em coma. E ela tá lá. E ela tá lá, ficou lá. Não acorda até hoje. Foi um erro do médico. E a educação? Leva isso para a educação. Sim. Se o professor não ensinar direito, que vai entrar em coma. A educação entra em coma também, Sim. né? Verdade. Então, qual é o seu papel? É ensinar.
e ensinar dentro desse mundo atual, né? Que faz uso das tecnologias, né? Tem que colocar tudo incluso. E ter essa percepção de que, claro, tem um lado bom. Hoje já estão discutindo se o aluno deve levar o celular para a escola. Vocês viram essa discussão? Eu acho que eu vi por cima. Mas eu concordo que o aluno deve levar seu celular para a escola para usar no momento certo. Quando o professor é um bom professor, ele vai usar no momento certo. Ele vai dar uma atividade. Vai falar, pode pesquisar. Gente, olha, nós estamos com um problema X, sei lá. Vamos pesquisar quilometragem, trânsito, sei lá, tempo, duração, quilômetros. O professor de matemática pode usar. Sim. Vamos lá, pesquisem aí. Acessem o Waze e vejam qual é a distância da escola para sua casa. Aí traz isso em matemática. Se for história, gente, acessem e pesquisem sobre Paulo Freire. Né? Inglês é ótimo também. Aí existem vários sites educativos. Tem muitos hoje em dia. Que assim, eles tem um que se chama atividadeseducativas.com.br. Nesse, os professores contribuem com as suas tarefas, com as suas ideias, né? Sim. Colocam lá. E tem vários. Tá tudo por categoria. Então, assim. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, inglês, francês, espanhol, geografia, história. Então, o professor ali tem muita coisa que ele pode falar para os alunos. Estamos agora estudando fração. Entre nesse site, mas o professor tem que levar isso já estruturado, não vai ser na hora que ele vai pensar. Ele está lá no papelzinho dele, lá no seu plano de aula. Então, entre no site, clique aqui, matemática. Agora você vai abrir o tópico 3, que está tratando de fração. Vamos fazer esse exercício? Aí o aluno faz o exercício lá. Agora desligue. Vamos fazer aqui? Sim. Né? Sim, então, assim, tem tudo é benéfico? Agora, deixar o aluno com o celular na mão e o professor está explicando e ele está lá nas redes sociais, não, né? Mas isso, o professor legal, aquele professor bem estruturado, bem informado, ele vai saber combinar isso com os seus alunos. Sim, ele vai chamar, ele vai saber chamar a atenção do seu aluno. Sim. Através disso. Isso, vai chamar a atenção do seu aluno e o seu aluno vai falar para ele aprender também. Deixa o celular aqui que eu quero conversar com o meu professor. Tá interessante. Tá interessante. O assunto, sim. Vamos para a sua próxima pergunta, Rafa? Tem mais a sua última. Quais os principais problemas na formação dos futuros professores na universidade? Eita! Cada caso é um, né? Bom, na formação de professores, você tem assim, aqueles que conseguem entrar numa universidade pública, você tem as melhores notas, né? Então, são aqueles que estão na idade certa. Então, é aquele que entrou com seus 18, 19 anos de idade, no primeiro ano de faculdade. E aí nós temos essa turma. E aí a gente pensa que na Universidade Federal ou Estadual, você também vai ter um professor bem preparado, um professor universitário bem preparado para formar essas pessoas. Aí vamos lá, para as universidades, para as faculdades pagas. Quem é que vai para lá? É aquele que não está na idade certa, é uma população mais pobre, que não conseguiu uma certa nota boa no Enem para entrar numa federal, numa estadual. E aí ele já é pobre, já é sacrificado, é trabalhador e a maioria, eu estou dizendo isso da minha vivência de faculdade privada, onde a maioria das alunas, né, porque eu tenho um aluno em cada sala, homem, né, o restante é do sexo feminino. Sim. Elas estão numa idade já avançada, já casaram, já tiveram filho, algumas já são avós. Nossa! E voltaram agora porque a privada tem um preço bom, acessível, ou porque conseguiu uma bolsa, ou porque faz parte do ProUni. Então aqui você tem pessoas que já saíram do ensino médio há muito tempo, e a maioria também se formou pelo EJA, e já traz uma certa dificuldade em tudo. Sim. A matemática, no português, na oratória, em tudo. Aqui você tem um outro público, mas também não quer dizer que possam
Ser o contrário, né? Eu também tenho alunas espetaculares no privado. O que a gente vê? É a dificuldade desse grupo aqui que eu estou falando do privado de compreender mesmo o conteúdo o conteúdo do seu currículo escolar. Tem dificuldade de entender uma gestão escolar, tem dificuldade de fazer leituras, de falar sobre autores, tem dificuldade para fazer uma escrita, um TCC. Hoje tem o chat, né? Que assim, o professor também tem que ficar ligado se isso é realmente uma produção dele. E se o professor também for um professor bem ligado e souber usar essa tecnologia, vai ensinar para o aluno, ó, use o chat dessa forma, assim, assado. Sim. Porque é legal também. E olha... É benéfico. É benéfico. E olha, se você usar o chat, a inteligência artificial, ela pode trazer informações erradas para você. Usa, mas checa. Nossa, já trouxe para mim. Né? Sério? Porque eu já tá falando no episódio que eu tava jogando um joguinho e ele é rápido, né? Aí tava lá, países da Europa. Aí eu falei, rapidão, aí eu pesquisei rapidão porque já falaram todos que estavam na minha mente. Aí países da Europa. Apareceu a Armênia. Armênia é na Ásia. Aí eu saí do jogo, por quê? Porque falaram errado. Aí eu, legal, pesquisa, não posso nem me confiar nisso. Nossa. Você tem que checar, exatamente. É legal você usar a inteligência artificial e é legal você saber fazer a pergunta para a inteligência artificial. Você tem que pensar e fazer a pergunta certa. Aí pega a resposta da inteligência artificial e checa. Porque geralmente ela pega de um site ali, um site aqui, e ela junta tudo e te dá. Se você não fazer a pergunta certa, vai juntar uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai dar o que você não quer. Exatamente. Por isso que tem que saber realmente fazer a pergunta certa. Então, assim, os desafios, além dos desafios também em relação às tecnologias, né? Porque às vezes você quer usar na faculdade, passar um filme. Hoje a gente não passa mais filme, a gente pega o computador, né? E mostra lá no YouTube aquele trecho que você quer. Né? Sim. Antigamente, no passado, a gente tinha que levar vídeo cassete. Tinha que passar o filme inteiro, né? Passar o filme. Ou até fazer os cortes, assim. Você levava o filme inteiro, mas não dá pra você passar ele naquela aula toda, né? Assim, ele todo na aula. Verdade. Na aula seguinte a gente continua. E na aula seguinte, muitos já esqueceram. Já esqueceu tudo, né? Então, assim, desde dificuldades em relação a bagagem cultural que esse público carrega, então tem essa diferença da escola, daquele que está na federal e na estadual e aquele que está na privada. As faculdades privadas, elas já têm essa ideia de que esse público é diferenciado. Aí a gente tem na própria faculdade cursos de nivelamento, olha só. Já. Porque a moça chega lá, ela fala, nós vai. A gente vamos. Então, as faculdades já se preocupam em dar um básico de português, cursos de nivelamento, o básico de matemática, então ela já sabe. Eu não sabia que dentro da faculdade tinha. Tem. Mas aí você faz... Se você iguala esse público, a faculdade privada dá esses cursos? Dá. Aí é a parte. É gratuito, porque deixa lá, é um tutorial, né? Por exemplo, eu tô fazendo, vamos supor que eu faço pedagogia. Aí se eu quiser fazer um curso de nivelamento sobre matemática, eu posso fazer o curso de pedagogia e o curso de matemática junto. Que seriam algumas aulas, né? Seria um curso, assim, né? Só pra você saber o básico. Só uma especialização. Básico. Especialização. Eu não sabia que tinha isso dentro. Não é especialização, é o básico para você poder continuar com as suas atividades em nível superior. Sim. Como eu falei. E muitos usam, né, esses cursos? Usam, mas assim, isso é uma coisa que eu vejo muito na faculdade, as pessoas falando errado. E aí eu dou a dica, vai lá, faz um curso, melhora o seu português, leia mais, né? Porque você vai ser professor. Aí você vai chegar na sala de aula, você vai alfabetizar a criança e vai falar, nós vai, a criança vai falar. E quando você entra dentro de uma sala para dar aula, geralmente você tem que ensinar os seus alunos a falar direito. Já pensou, chega um professor... Exatamente. Imagina como que vai ficar. E escrever corretamente, né? Também. Que rosa é com S ou é com Z?
Nossa, seu tem professor aluno não que pergunta soube. isso. Tem um amigo meu, não é daqui de São Paulo, faz tempo que eu não falo com ele, inclusive. Ele era garçom. E aí, um cliente falou que era uma pizza de... não lembro. Só sei que era pra escrever a pizza e o sabor da pizza. Ele escreveu... pizza. Ele escreveu pizza com S, sabe? Aí chegou lá na mulher pra fazer o pastel, ela falou assim, mas o que é isso? Fazer pastel? Pastel de pizza. Ele escreveu pastel de pizza. Ah, tá. Só que pizza a gente se escreve com Z. São Ele dois. escreveu com S, com S só. P-I-S-A. Aí a mulher falou assim, que é isso? Não vou expor o nome da pessoa, né? Não, mas aí isso é comum, você vê, a pessoa troca onde que tem que colocar X, coloca S, onde tem que colocar um S, coloca dois S. Ele não sabia. Aí a mulher falou, e olha que ele terminou o ensino. Mas então, Ensino isso é um médio. problema de alfabetização. Então, o professor, ele tem que estar ligado nisso. O professor que alfabetiza, ele sabe, eu sou modelo, como você disse no começo, né? Sim. Eu sou modelo, eu tenho que falar corretamente, escrever corretamente, porque essa criança vai aprender comigo. Vai aprender com você. E olha, professor, eu também sempre tive muito cuidado, mas o professor, ele precisa estar bem. Porque a criança vai ver, Ela vai perceber. meu professor é relaxado, ele vem com a roupa rasgada, ele sabe? Pra que eu vou dar atenção? Criança faz esse julgamento esperta. mesmo. Sim. Né? E ele é modelo, então ele tem que ser um modelo bom, Verdade. um modelo ideal, né? É verdade. Verdade. Isso é muito importante. É muito. Eu tive um professor também lá no passado de filosofia, no ensino médio. Quando ele entrava, eu falava, meu Deus, esse cara. Já vai dar dor de cabeça. Era o cabelo todo assim, a roupa toda relaxada e não tinha os dentes assim, tudo cariado. E fumava. Na época que eu fazia faculdade, na década de 80, cigarro era uma bonito. coisa- Era normal. Minha mãe falou que as propagandas eram lindas. Exato. E você podia fumar dentro da sala de aula Meu da faculdade. Nossa. Pensa lá numa PUC, numa sala de aula com 50 pessoas, todo mundo fumando, tudo. Aquele ar, nossa. O professor fumava, jogava no chão. Gente, hoje eu vejo, a gente não admite isso, né? Não. Se vê um negócio desse, vocês então que nunca viram isso, mas eu que Sai já de vivi perto. isso e agora vejo. Não. Né? Não combina? Jogar cigarro, ponta de cigarro no chão, da sala de aula pisar. Nossa, tinha um professor meu, numa escola antiga que eu estudava, ele chegava com cheiro de cigarro, e ninguém conseguia ficar perto dele. Desagradável, Cheiro de né? cigarro e preguina. A gente ia lá pra ele corrigir nosso caderno, a gente ficava longe, ninguém aguenta o cheiro, ninguém aguentava. Exatamente. O professor precisa saber disso. Porque ele fala assim, ele não se tocou ainda, né? Mas ele precisa saber disso. Eu sou modelo, eu Sim. tenho que estar de forma correta, me O meu apresentar. aluno vê que eu tô ali pra ensinar, que ele vai aprender comigo. Exato. Porque se chegar um professor qualquer... Exatamente. Bom, vamos pra próxima quadro? Vamos... Ai, tá. Ixi. Agora a gente vai pro quadro que é Placa a Fala. Placa Fala. Oh, meu Deus, é perigoso isso? Não, é tranquilo. Não, é tranquilo. Aqui a gente tem 5 plaquinhas. 5 placas. E essas 5 placas têm alguns temas relacionados à sua formação, ao seu currículo. E também talvez polêmicos, não sei. E aí a gente vai colocar aqui e aí você vai escolher. Sem saber o que eu estou escolhendo. Não, você Não, pode você pode virar e Aí escolher você qual escolhe que você quer. qual você quiser. Deixa eu colocar mais pra cá. São todas bem interessantes. Sim. O último que veio aqui quis falar de todas. Ele deu um jeitinho de colocar uma em cada e falar de todas. Tá certo. Mas você pode virar e escolher Pode qual virar, você quiser. pegar e Olha escolher. essa que tá aqui, ó. É bonitinho, né? Ó. É bonitinho. Placa fala, ó. Plano Nacional de Educação. Interessante. Interessante. Vocês sabiam que essa história de Plano Nacional de Educação, a sigla é PNE, vocês sabiam que isso já foi discutido em 1932 Nossa. pelos pioneiros da educação? Em 32 eles já falavam, Brasil precisa de um Plano Nacional de Educação. A gente não tinha nem LDB. Nossa.
em 32. Eu não consigo imaginar como LDB que é era. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ah, tá. Não consigo imaginar como que era bem antigamente, sem todas essas leis. Como que vocês faziam? Não, então, eu não sou de 32, tá? Não, vocês não, mas antigamente, quando não tinha... Então, eu vou começar do comecinho. Então, esses pioneiros da educação era Fernando Ramos de Azevedo, era Como que eles faziam, né? como que é? Anísio Teixeira, uma série de Lourenço Filho, uma série de pessoas que eram os rebeldes daquela época. Eu nunca ouvi falar deles. Os pioneiros da educação. Não, eu já ouvi falar sobre os pioneiros, só que o nome assim... É bom pegar os nomes também. Então, eles eram os jovens da época e revoltados com a nossa situação. E no Brasil, em 32, eu penso que pouquíssimas eram as escolas públicas. Na minha época, quando eu fui estudar, que eu sou da década de 70, então, eu comecei a estudar... só um pouquinho antes de 70, né? 60 e pouco. Eu fui para a escola, para você entrar numa escola pública, porque eram poucas e eram boas, né? E a gente tinha que até fazer um exame, assim, um tipo de um vestibulinho para poder passar da quarta série pro ginásio, o que seria hoje o ensino fundamental 2. Sim. Então, o Plano Nacional de Educação. Então, o Brasil precisava desenvolver a sua educação. E essas pessoas falaram assim, nossa, precisa de um plano. A gente não tinha nenhuma lei, precisa de um plano. Isso foi discutido durante muitas décadas. E a gente só teve o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, sabe quando? 2001. Nossa. Em 2001. Lá em 1932. Em 32 já se falava E depois de E só em 2001. 2001. décadas, né? Muitas décadas depois. Nossa, muito tempo. Então, em 2001, o primeiro Plano Nacional de Educação, que foi de 2001 a 10 anos, né? 2010. 2010. E depois teve outros, e agora a gente está nessa vigência de 2014 a 2024, que é esse plano, que é um plano, ele tem 20 metas. Dentro dessas metas, existem várias estratégias. Sim. E esse Plano Nacional de Educação, que é a base para todo o país. Desse Plano Nacional de Educação, nascem os planos estaduais de educação e os planos municipais de educação. Então, assim, é a diretriz do que a gente tem que fazer na nossa educação. Esse que está em vigência, a gente sabe que já não foi cumprido por causa principalmente da Covid, né? Sim, nós da ficamos pandemia. 2 anos sem escola, né? Sim. Por causa da Covid. Então, assim, é necessário um Plano Nacional de Educação? Ao meu ver, sim. Esse é decenal, mas agora eu estou preocupada, porque eu acho que as coisas mudam tão rapidamente, né? Sim. O celular da gente, ele dura quanto? 2 anos? Porque já tem uma Já versão, lança né? outra versão. Uma versão melhor. Nossa versão em um ano só. Dá a meses, sei lá. impressão que o celular quebra justamente já pra gente comprar outro, aquele novo que lançou. E o novo tem todos os recursos que eu preciso. Então, se você leva isso para a educação, se esse Plano Nacional de Educação é decenal, de 10 em 10 anos, mas a sociedade está mudando muito, a gente precisa pensar também nesse período, né? Talvez tenha que diminuir de 5 em 5 anos, porque o mundo se transforma a todo momento. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é importante, ele já estava previsto na nossa Constituição de 1988, ele também estava previsto na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque, na verdade, nós tivemos 2 leis de diretrizes e bases da educação e muitos falam que existiram 3, mas não. Só tem duas? Só 2. Uma que é de 64, de 1964, que agora eu estou com medo de dizer o número da lei, eu acho que é 4024, se alguém puder pesquisar, mas eu acho que é 4024 de 1964. Nossa, isso é bom em decorar. Ela é boa? Porque eu fui supervisora de ensino, tinha que decorar. tinha que decorar. Tinha que decorar.
Então, essa legislação ficou muito tempo sendo discutida, essa nossa primeira lei de diretrizes e bases da educação, ficou muito tempo no Congresso. Nossa, eles não tinham... Eles tinham o quê? Máquina de escrever? Só, né? Eu já vi essas máquinas. Ai, meu sonho é escrever nessa máquina. Mas é difícil achar, né? Hoje em dia Aí já pensou todo o trabalho? Ai, parece eles tinham que se reunir, discutir, escrever em ata e depois fazer... Demorou muito. Aí, quando ele lançou a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 1964, ela já estava ultrapassada. E aí, então, nós tivemos essa lei, e depois nós tivemos, em 1971, uma reforma educacional, onde transformou aquela escola que era primária, ginásio e colegial. Hoje nem fala mais assim. Não é mais isso. Não. Aí em 71 passou a ser escola de primeiros e segundo grau, só. Primeiro e segundo grau, essa reforma trouxe isso. E depois a nossa LDB, então essa de 1971, alguns autores falam, foi a terceira LDB, não foi. Ela foi uma reforma educacional, porque ela veio para ajustar essa de 64, que já estava ultrapassada quando foi promulgada. A sociedade, nos anos 70, já era uma sociedade industrial. Né? A gente estava num país em desenvolvimento, as indústrias estavam aqui se colocando, a gente estava precisando de mão de obra especializada para trabalhar nas indústrias. E aí, a nossa outra lei, né, que é a segunda, é essa de 1996, essa eu sei o número, é a 9394/1996. Não tem, né? É uma pergunta, acho que besta, mas não tem essas leis de 1900. Você acha que deveria melhorar essas leis? Então, porque é lá evolução. de 1900, Então, porque as coisas estão mudando. Muito. Então, essa que nós temos agora é de 1996, e você tocou num ponto correto. Ela está ultrapassada, né? Tem 28 anos, né? Mas a gente está de olho, sempre fazendo alterações. Se você pegar a lei, se você entrar no site e colocar LDB 9394 de 1996, você vai ver o documento e você vai ver um monte de tracinho em azul, revogado. E embaixo, a atual, o inciso com a redação atual. Entendi. Então, assim, aí você fala, mas não está na hora deles fazerem uma outra lei de 2023, uma LDB de 2024, não 25? Tem como? Tem que ter boa vontade dos políticos, né? E rapidez, né? Porque hoje, pelo amor de Deus, eles devem discutir isso no máximo 6 meses. Congresso. Né, no Congresso, em 6 meses, isso tem que estar pronto. Mas a gente está com uma lei legal, sabe, mesmo porque a gente tem feito essas revogações, essas alterações, para atender as necessidades da sociedade atual. Né? E lá nessa de 96 está lá o nosso Plano Nacional de Educação. Então, é importante falar que existe um Plano Nacional de Educação, esse plano tem que ser ajustado, então, até hoje é decenal de 10 em 10 anos, pode ser que mude, não sei, né? Mas nesse plano devem estar traçados quais são as metas, né? E as estratégias. Então, para a meta... eu vou falar da meta de número 4, só que diz respeito a mim, que é a de educação especial. Então, acho que são 18 estratégias lá que a gente deve contemplar na educação especial, e uma das principais é justamente essa, a inclusão de todos, ninguém fora da escola. Né? Sim. E a valorização do professor. Tem quanto tempo essa lei? Então, essa eu estou falando desse plano de 2000, que vai acabar agora em 2024. Esse Plano Nacional de Educação vai acabar agora em 2024. Aí vai renovar. Isso, 2025 é um novo. Até 2030. Só que aí se reúne todo mundo, discute sobre. Discute, todo mundo, mas quem decide? São especialistas? Não. Os especialistas com o apoio da sociedade, porque hoje a gente tem uma internet, tem democracia, né? Isso, tem um site para receber informações, ou sugestões, ou elogios, ou reclamações do Brasil todo, desde do próprio aluno
até de um professor, de um gestor, de um dirigente regional, dando a sua sugestão. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, também estava prevista nesse plano nacional, estava prevista na nossa LDB, e a BNCC, o pessoal fala, a BNCC é a base que engessa tudo. Não, a base, ela foi construída também com a população, porque eu lembro muito bem que eu estava dando aula em 2015, em uma faculdade, que eu não vou citar, mas era particular, e eu levei o site e falei, gente, alunas de pedagogia, entrem nesse site do governo e falem sobre a experiência de vocês na escola, para eles poderem ajustar essa base que está sendo criada para as necessidades de vocês, né? Então, alguns estudiosos reclamam, falam, a BNCC engessa a criatividade do professor. Eu já falo para esse público que é bem carente, né, que eu estou formando, falo, gente, estudem a BNCC porque vai facilitar muito o trabalho de vocês, vai ajudar vocês a alfabetizarem as crianças. A BNCC, ela não é só para a educação infantil, né? Sim. Ela é para a educação básica, né? Aí eu queria também falar uma coisa, que no passado, na legislação, tinha essa coisa de educação, que eu estava falando, né, de primeiro e segundo grau, e atualmente a gente tem só 2 níveis, né, que é a educação básica e ensino superior. E a educação básica também teve agora um avanço, porque dentro da educação básica já está o segmento educação infantil, que antes não tinha. Então, a educação básica, ela é a educação infantil, o ensino fundamental 1, anos iniciais, o ensino fundamental 2, anos finais, e o ensino médio. O ensino superior, curso superior. E o tecnólogo superior também. Né? Então, hoje nós temos só educação básica e ensino superior. E isso está no nosso plano, então no nosso plano nacional a gente está contemplando também o ensino superior. Entendi. Interessante. Nossa, aprendi muito agora. Aprendi muito com você. A gente não sabia de todas essas leis. Todas, Não sabia. Não sabia que existia. Não, porque a maioria... só por cima, mas Plano Nacional de Educação... Porque a maioria dos alunos reclama de alguma coisa, reclama com o professor. Aí eles começam a discutir dentro de sala de aula por conta de alguma coisa que eles acham que deveria mudar, só que na verdade não é culpa do professor. Não, então. E é legal, quando discussões, elas devem existir sempre. E assim, a gente está numa democracia, né? Sim. Então, assim, a opinião do aluno é muito importante, a opinião do professor é muito importante, essa discussão deve existir, e aí o professor bem preparado... Mas não vai para frente essa Mas o professor bem preparado fala, olha, nós temos um Plano Nacional de Educação, vamos ver pelo menos quais são essas metas? E aí, que nem eu fiz o recorte da educação especial, que é a meta 4, que dizia respeito ao meu trabalho, então eu me aprofundo ali. Sim. Então, se o seu professor está preocupado com, sei lá, com o ensino médio, tem lá nas metas do plano, tem uma que é voltada para o ensino médio. Vamos então pegar essa meta e vamos ver o que está acontecendo? E aí, o professor mostra para ele, apresenta o plano, apresenta a meta específica que quer discutir, e aí entra num acordo e aí pensem em soluções, porque essa geração precisa pensar em soluções, porque problemas a gente tem muito. Tem muito. Já tá vendo demais. E a gente já tá chegando no final do nosso episódio, mas não vai acabar por aqui não. A gente ainda tem uma dinâmica que é a lousa, né, Bia? Exatamente. E essa dinâmica é o quê? Vou pegar aqui. Como você é professora, né? Sim. A gente vai fazer assim. Imagina que você está dando aula e... Como você dá aula? Eu acho que serve para ensino médio, universitários, todos, né? Todos, do ensino médio a universitários. Sim. Imagina que estão todos os jovens do mundo todo na sua frente, esperando o que você vai já falar. foi dar aula em outros países. Do mundo todo, de imagina. todos os países e traduzidos em todas as línguas, né, Rafa? Sim, todas as línguas. Em todas as línguas do mundo todo mesmo. País inteiro. De todos os países, todos os jovens e adolescentes, todos. Como que é? Meu Deus. Da terra inteira. É uma baita... responsabilidade, Terra. Do planeta Terra. E você tem que escrever alguma frase pra eles. Pode ser motivando ou não. Você escolhe. O que você escreveria pra eles? Você escolhe o que você quer escrever. Aí você escolhe. É com você. Eu vou escrever e depois eu vou mostrar pra vocês? Isso. Legal. É bem legal, né? Quer que eu tire? Tira, por favor. Ó.
O que você acha que ela vai escrever Minha bem? Eu não sei, ferramenta. eu não faço a mínima Também ideia. não faço, porque é uma responsabilidade. Se eu fosse professora, eu não sei o que eu escreveria. Na verdade, eu ia escrever uma frase bem famosa. E O você? que será que eu escreveria? Qual será que ela vai escolher? Nossa, ela tá acho que escrevendo escreve- bastante. Eita! Acho que Ela já, escreveria- será que ela já tinha em mente quando a gente começou a falar? Acho que já, né? Clareou. Às vezes, clareou. Vai que ela já falou essa frase pros alunos dela É mesmo. dentro eu falo da sala. sempre. É, você fala, aí, ó, viu? Então, ela vai falar pro mundo todo agora. É, agora todo mundo vai conhecer a frase dela. É, não é só o Brasil inteiro, é o É mundo, o mundo todo, o país inteiro. País inteiro. Imagina essa mensagem chegando Jovem de outro até... planeta. Imagina. Cadê aquela? Pronto. Pronto, terminou? O que será que é, Rafa? Pode mostrar. pra lá. Pra lá. Pra cá. Vamos ler. Educação transforma pessoas. Pessoas mudam o mundo. Nossa! Nossa, muito bom. Gente, eu acho que foi uma das melhores frases que eu vi até agora. É, então. Educação transforma vidas. Isso aqui é um ensinamento de Paulo Freire. Ele tem uma frase, tá? Uma frase que a gente utiliza mesmo, que ele fala justamente essa questão, que educação transforma vidas. Vidas. E aí, como eu já citei ele dizendo também de que o uso das tecnologias pode ser benéfico ou não, depende de quem usa, como usa e para que usa. Lembrei dele novamente porque eu tenho ele como base. Sim, Educação, sim, como expressão, né? afeto, democracia. E o nosso... Como que é que fala? E o nosso... Ai, meu Deus. Chilling? Não, o nosso... O podcast serve pra tá. isso, né? O Pra propósito do podcast. É, pra isso. Para as pessoas conhecerem objetivo. mais a educação, se interessar mais. Verem a opinião das pessoas. Verem a opinião. Ouvirem. Melhorar a educação Escutarem. também. Então, Sim. posso dar uma dica aqui para Pode. Pode, à Com vontade. certeza. professores? Estudem. Ó, aqui, ó. Ah, não, tá. Aqui. Aqui, Agora aqui. mudou. Professores, estudem um pouco sobre Paulo Freire, sobre educação como prática de liberdade. Tem outros autores legais também. Quando você pensar em trabalhar cultura de paz na sua escola, procura pelo professor, pelas obras do professor Biratã D'Ambrosio. Quando você for falar sobre também afeto, né, afetividade, procurem as obras do professor Gabriel Chaleta. E o mais importante, agora fique ligado que as pessoas é que transformam o mundo. A educação transforma as pessoas. Então vamos procurar transformar esse mundo fazendo escolhas corretas. Parabéns! É que nem aquela frase, esqueci o nome dela. Eita! Ela. Mais ou menos, como é que ela é? da Palestina? Não. Mas você sabe Malala. Malala. Isso, Malala Yousafzai. Eu não sei, eu não lembro o Malala, nome dela. a gente conhece a gente esse conhece ela nome. como Malala. O nome Pesquisem dela- também. O nome dela é Malala, que é uma caneta e um jovem e um aluno pode mudar o mundo? uma Exato. caneta. É isso, né, a Nossa, frase eu já dela. vi essa frase, só que eu não sabia de quem que era. É da Agora eu já Malala. sei. É. Ela tem uma Essa frase trajetória eu muito, escutei muito. bonita, muito bacana, e ela é uma ativista pela Sim, educação, né? É. E aqui no nosso país, na nossa cidade, aproveitem esse momento de escolhas de vereadores, de prefeitos e pesquisem quais são aqueles que estão realmente preocupados com a educação, porque a educação transforma vidas. Com certeza. É, com certeza. E eu levo pra mim isso. Educação transforma as vidas. Sim. Transforma vidas. Bom, foi muito bom nosso episódio. Gostaria de agradecer novamente por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer também a você que assistiu até agora o nosso episódio. E também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que ajudaram, contribuíram para que tudo isso aqui pudesse acontecer. Inclusive a Azul Metals, a Toda Bela Chique e a John Martins. Sim, e se você é da área da educação como ela e quiser participar, ou um aluno também acima de 14 anos, é só chamar acessar um o colega? Sim, acesse o link da nossa bio e se inscreva para participar. É, não esqueça também de deixar o like aqui no nosso vídeo, curtir a gente nas nossas redes sociais, seguir a gente, se inscrever também, né? Sim. E acompanhar a gente em tudo. Você gostou, Pro? Adorei, meninas. E eu fico muito satisfeita de ver esse movimento vindo Sim. da juventude, né? juventude. E incentivem Com cada certeza. vez mais os jovens a participarem, né? E fazer essa mudança tão necessária. Tchau! Tchau!